Neste tutorial, iremos restringir o movimento de dois componentes de uma nova montagem que irá construir utilizando o posicionamento mecânico engrenagem. Selecione montagem e clique em OK. Então nós vamos ver aqui em novo, montagem. Vamos inserir componente, engrenagem A. Novamente inserir componente, engrenagem B. Ctrl mais 7. Vou salvar a montagem com engrenagens. Para esse tutorial, algumas orientações. Esse ícone que eu estou passando aqui, o cursor do mouse, é o de exibir, e aqui eu posso alternar entre exibir alguns e não exibir alguns componentes de tela. Nesse caso aqui, nós vamos precisar utilizar os eixos temporários das minhas engrenagens como elemento de referência. Outra questão aqui, como a gente pode observar, tem um F aqui do lado de engrenagem, quer dizer que essa peça aqui, como ela foi a primeira a ser inserida, ela fica fixa, né, na minha montagem. E eu vou, para facilitar a minha configuração, eu vou botão direito em flutuar, para que essa engrenagem ela fique solta em relação ao conjunto. Então ela vai poder ser movimentada sem maiores problemas. O próximo passo é fazer os posicionamentos em relação aos planos, para colocar as duas engrenagens, né, na mesma situação. Então nós vamos primeiro colocar essas engrenagens orientadas em relação ao plano frontal, usando as faces como referência. O plano superior nós vamos estar posicionando em relação aos eixos temporários, e o plano direito nós vamos utilizar como referência também em relação aos eixos, mas vamos aplicar uma distância, no caso aqui 92 milímetros. Essa distância é a distância entre eixos das engrenagens, que vai variar de acordo com os desenhos. Então vamos primeiro posicionar então as nossas engrenagens. Por comando posicionar, vou selecionar a face, abro o ícone aqui, frontal, ele vai selecionar e posicionar. Confirmo. Próxima engrenagem, vou selecionar novamente aqui o plano frontal e confirmo. Então o posicionamento em relação ao plano frontal foi feito corretamente. Agora vou posicionar o eixo temporário em relação ao plano superior. Selecionados os dois, é uma outra forma de a gente fazer. Eles estão aí no mesmo posicionamento coincidente e eu confirmo. A mesma coisa, plano superior, eixo temporário da engrenagem B, opção coincidente e eu confirmo. Então já fizemos dois posicionamentos das engrenagens. E vamos agora fazer o último posicionamento. Posicionar novamente o eixo temporário, só que agora em relação ao plano direito. Esse aqui eu simplesmente confirmo. E agora novamente, né, o plano direito, só que agora em relação ao eixo da engrenagem B. Perceba que ele vai ficar coincidente, uma engrenagem vai ficar em cima da outra. Então, para eu colocar corretamente o distanciamento entre centros, vou abrir aqui a opção distância e vou digitar a minha distância entre centros, que no caso aqui é 92 milímetros. Confirmo, ele já posiciona a minha segunda engrenagem, engrenagem B. Se eu cancelar, ele volta, né? Então tem que confirmar
não posso esquecer. Então, novamente aqui, só para demonstração, plano direito, confirmou, 92 milímetros, confirmo, confirmo. Ok. Agora, o último passo, que é relacionar as duas engrenagens para que elas possam fazer o movimento mecânico esperado. Então, vou colocar aqui, ó, vou girar um pouquinho, elas estão livres, né, na rotação. Vou chamar o comando posicionar, opção mecânica, engrenagem, e vou selecionar as arestas equivalentes em cada uma das engrenagens. Então, pegar essa aresta e essa aresta aqui. São duas arestas. Vou verificar a razão, né, que nesse caso aqui é igual. Posso inverter, aí o giro vai ser ao contrário. E aí vou confirmar o meu posicionamento. Ele foi criado. Ctrl mais 7. Vou verificar aqui na árvore, né, o posicionamento criado aqui, ó, posicionamento engrenagem. E aí é só fazer o giro da engrenagem e a outra vai girar corretamente aí, demonstrando o movimento sincronizado em relação à minha montagem. Termina aqui o tutorial de número 7.